Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Personal Easy. A dica de hoje que eu quero trazer para vocês dos relatórios personalizados é sobre a conversão de pacientes de convênio. Muitas clínicas atendem convênio, mas é feito um trabalho de oferecer para esses pacientes de convênio determinados procedimentos que não são cobertos, então eles são feitos através de atendimento particular. Então, como identificar se um paciente de convênio realizou algum procedimento ou fechou algum planejamento particular? Então, vamos ver como é que a gente faz isso no Personal Easy. Primeiro, vamos dizer que eu vou fazer um levantamento de todos os tratamentos fechados no ano. Então, qual é o meu critério? Isso é muito importante para quem tem o Personal Easy, entender que os critérios de venda eles podem variar muito de uma clínica para outra. Para quem não tem o Personal Easy, pessoal, eu vou deixar também um link para vocês poderem fazer o download de uma versão demonstrativa. Essa é uma ferramenta de gestão que ela funciona integrada ao Easy Dental versão desktop. Então vamos lá. Digamos que para minha clínica o critério de venda é incluir o pagamento. Se o paciente pagou a primeira parcela, então eu entendo que aquilo é uma nova venda. Então, dentro do meu Personal Easy, eu vou usar como critério a inclusão do primeiro pagamento. E aqui eu vou colocar um período extenso. Então, eu vou colocar, por exemplo, desde o dia 1º de janeiro e eu vou estender, inclusive, até o final do ano. Então, esse é o meu critério da venda. Bom, eu quero apenas pacientes particulares, porque aqui não estou querendo medir, por exemplo, guias de convênio que também foram fechadas e foram pagas ao longo do ano. Então, para isso, eu vou fixar também como critério apenas tratamentos da tabela particular. Então, digamos que inicialmente é esse o meu critério. Vendas, que houve o primeiro pagamento e que são apenas a tabela particular. Definido o critério, eu vou em opções de relatório e agora eu vou escolher as colunas do meu relatório. Digamos que eu quero saber o número do paciente, o nome dele, a princípio do paciente é apenas isso. Do meu tratamento que o paciente fechou, eu quero saber o número do tratamento, quando que foi feito esse orçamento, a data de início, né? Eu quero saber o valor particular desse tratamento, porque aí, obviamente, eu quero saber a questão do valor total que esse paciente contratou. E eu quero também alguns dados financeiros dessa venda. Então aqui eu tenho a seleção dos dados financeiros, em que eu quero saber, bom, quando foi que o paciente fez a inclusão desse pagamento, qual que é o valor que ele deu de entrada para esse primeiro pagamento, né? Qual foi a forma de pagamento que ele utilizou? Ele pagou no Pix, ele pagou no cartão? Como foi feito esse primeiro pagamento? E eu também quero uma informação que me mede, por exemplo, quanto já foi pago desse tratamento. Porque o paciente pode ter pago tudo, o paciente pode ter pago uma parte do tratamento. Então eu quero saber qual o valor total pago desse tratamento e o valor total a pagar. Então vejam que isso é uma característica muito interessante do Personal Easy, que é me dar dentro de um mesmo relatório várias informações. Então, feitas as seleções, eu vou clicar aqui no botão executar o relatório e vamos aguardar. O tempo do relatório, tá, pessoal, vai depender muito de Easy Dental, né, da quantidade de dados, esse tipo de coisa. Então aqui eu tenho meu relatório, eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para colocar tudo na mesma tela, então pronto. Então, pessoal, eu tenho todos esses pacientes aqui que geraram venda esse ano, perfeito? Pacientes que o tratamento foi totalmente pago, pacientes que têm parcelas em aberto ainda a pagar, eu tenho a data com que esse tratamento entrou e tal. Só que tem um detalhe, como é que eu sei, por exemplo, deste tratamento, se o paciente que veio desse orçamento é um paciente que veio de convênio ou ele é um paciente de origem particular? O paciente é particular, procurou a clínica através dos canais de venda, dos canais de divulgação, ou é um paciente que eu consegui converter do convênio? Então aí, pessoal, que vem um recurso muito interessante do Personal Easy. Eu vou voltar aqui na seleção dos dados do paciente e eu vou pedir para selecionar o seguinte critério: o campo convênio da ficha pessoal. Eu vou dar um clique aqui no quadradinho e esse é um recurso exclusivo do Personal Easy que ele é muito importante, ele te dá muito poder de decisão, um poder de relatório muito grande, que é a seleção pela exclusão. Quando eu digo que eu quero todos os pacientes
que não são particulares, eu quero todos aqueles que não são pacientes particulares de origem. Basta eu deixar esse campo em vermelho. E quando eu faço a seleção com o campo selecionado em preto, significa que eu estou pedindo apenas pacientes particulares. Quando eu faço a seleção em vermelho, eu estou dizendo o seguinte para o Personal Easy: todos menos os particulares. Então, com isso eu vou conseguir filtrar pacientes de origem não particular, convênio, e que fecharam algum tratamento particular. Eu também vou colocar no meu relatório, agora eu vou incluir um campo no meu relatório, que é exatamente qual é esse convênio que o paciente é de origem. Para eu saber qual o convênio onde eu consigo de alguma forma converter mais. Então fiz a seleção agora do campo, convênio ficha pessoal, e vamos executar novamente o relatório. Pronto, pessoal. Agora eu tenho aqui, deixa eu diminuir um pouquinho mais o zoom. Então o que eu tenho agora? Eu tenho pacientes de convênios diversos e que de alguma forma fecharam um tratamento particular. Então eu consegui no Personal Easy, de uma forma bem detalhada, um relatório de pacientes de origem de convênio e que eu consegui converter para particular. Muito importante, né? Toda vez que vocês montam um novo relatório, e esse relatório vai ser utilizado com regularidade, com frequência, vocês devem sempre voltar aqui no menu do Personal Easy, selecionar aqui a opção Personalizados, e vocês gravam um novo relatório. Então eu vou usar aqui, por exemplo, o relatório número 2, e eu vou salvar esse relatório como pacientes de convênio convertidos. Pronto. Então esse relatório agora faz parte da minha lista. Toda vez que eu precisar tirar um relatório de 2023 de pacientes de convênio convertidos, é só eu selecionar o relatório e clicar em executar. Tudo bem, pessoal? Então essa é mais uma dica de utilização do Personal Easy, reforçando. Quem não tem o Personal Easy ainda, vou deixar no link do vídeo um download para vocês fazerem um teste, uma versão de teste. Vou deixar também os contatos para quem quiser fazer a aquisição da ferramenta. E ela conecta, né? Ela é compatível com o Easy Dental versão desktop. Mais uma vez, obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.